Bom dia, aqui é o Orivaldo e hoje vou fazer um vídeo analisando uma das instituições de ensino do Brasil que tem suas ações em bolsa de valores. E eu escolhi a Ânima, que é a instituição onde eu leciono já faz 8 anos aqui em Santa Catarina, mais alguns anos na São Judas, em São Paulo. Então vamos lá. Análise da Ânima Educação na Bolsa de Valores B3. Atualmente eu leciono na Unisul, já lecionei na São Judas, mas o Grupo Ânima tem dezenas de outras instituições de ensino superior espalhadas pelo Brasil. Então o que a gente vai estudar nesse vídeo? Informações de análise fundamentalista, algumas informações ligadas à análise técnica e o último balanço divulgado, que foi do primeiro trimestre de 2025. Está para sair a divulgação do segundo trimestre. Ok? Nós temos nesse gráfico, que eu consultei no site do Investidor 10, é um excelente site, com muitas das funções gratuitas e algumas outras mais sofisticadas por assinatura. Mas o que está disponibilizado gratuitamente atende às necessidades do pequeno investidor, ok, pessoal? Então vamos lá. Nesse gráfico, nós temos o comportamento de preço das ações da Ânima nos últimos 5 anos. E na Bolsa de Valores, na B3, a Ânima ela é negociada com código ANIM3. Então nós vemos lá, como é um gráfico só de 5 anos, nós vemos lá em julho de 2020, as ações haviam caído bastante, em razão principalmente da pandemia pelo novo coronavírus, que muitos irracionais achavam que era apenas uma gripezinha, e todos nós sabemos que morreram 700 mil pessoas no Brasil. A taxa de mortalidade no Brasil foi muito maior do que a de vários países do mundo. Mas passado esse grande susto após a criação da vacina contra o Covid, nós vemos uma recuperação que em 2021 já acontece, e depois nós temos uma grande alta. Um detalhe, as ações da Ânima elas foram divididas por 3, né? Havia chegado a mais de R$30, os valores aqui já estão considerando essa mudança, né? Esse desdobramento dos lotes. Então, nós temos um pico nessa fase histórica de 5 anos, em que a ação da Ânima ultrapassou R$12. Nós vemos depois isso em junho de 2021. Logo em seguida, uma queda muito forte, mas muito forte mesmo. Imaginem só quem comprou as ações aqui embaixo, segurou e vendeu aqui no topo, ganhou muito dinheiro. Da mesma forma que, imaginem alguém que comprou aqui nesse topo e segurou essas ações acreditando que o preço voltaria. Perdeu mais de 70% do seu capital até maio de 2023. Depois de maio de 2023, nós vemos alguns momentos de alta. Olha, em apenas 3 meses, a ação sai de R$2 e chega a R$4. Então, duplicou o capital, né? Depois uma nova baixa, até mais ou menos outubro e novembro de 23, uma nova recuperação, ultrapassando os R$4. Depois um novo movimento prolongado de baixa, até por volta de janeiro de 2025, quando o preço ficou abaixo de R$2. Então, quem comprou aqui acima de 4 e se desfez aqui embaixo, perdeu muito dinheiro. Da mesma forma que num novo ciclo positivo agora, né? Imaginem quem comprou a R$1,54 e ultrapassou R$4, né? Quase 200% de alta nesse momento histórico. Nesses últimos dias, agora em 2025, ela tem caído um pouco e a gente vai ver isso mais detalhadamente. Olhando num universo aí de um cenário de 10 anos, principalmente
essa linha de baixo rentabilidade real, quem comprou ações da Ânima há um mês atrás já perdeu 12,93%. Quem comprou há 3 meses atrás ganhou 11,7%. Quem comprou um ano atrás ganhou 14,92%. Então a gente pode ver aqui que nesse cenário de um ano ela rendeu praticamente a Selic, né? Quem comprou há 2 anos atrás perdeu 16,62%. Quem comprou há 5 anos atrás, a rentabilidade aí acumulada foi de 5,59%. É muito pouco se você parar para pensar que a poupança num ano está pagando atualmente em torno de 7%, porque a poupança paga 0,5% ao mês, capitalizado, o que dá 6,17%, mais a variação da TR. Mas num cenário de 10 anos, um ganho aí de 49,79%. Se você lembrar que a poupança paga em torno de 7%, no cenário de 10 anos, a poupança rendeu mais do que as ações da Ânima. Então, as ações da Ânima, elas não são para manutenção em carteira, porque a rentabilidade dela mostra isso, comprova isso num longo prazo, e assim como os dividendos também costumam ser baixos. Mas as ações da Ânima são excelentes para quem especula, é isso mesmo. Quem espera uma baixa, compra, subir um pouco, vende, espera cair de novo e recompra. Então é uma ótima oportunidade para quem especula, não para quem vai guardar em carteira, tá ok? Por mais um motivo também, as instituições de ensino superior, assim como as empresas de construção e o varejo, sofrem muito quando a taxa Selic sobe exageradamente. Então, elas são muito sensíveis a isso, né? Essa Selic do tamanho que está hoje prejudica varejo, prejudica as construtoras, prejudica as instituições de ensino superior. Então, é difícil apostar em qualquer tipo de empresa que seja tão suscetível a problemas com a alta das taxas de juros, ok? Mas, como eu falei, é uma ótima ação para especulação, em função da sua volatilidade. Nós temos aqui, com base também em informações do site do Investidor 10, indicadores fundamentalistas. Então, o preço sobre o lucro, 12,39, ou seja, é como se fossem necessários 12 anos de lucro para pagar o valor da ação negociada atualmente. E nós vemos esse outro indicador que é muito importante, que é o preço da ação dividido pelo valor patrimonial da ação, está em 0,61. Então o mercado ele está dizendo que a Ânima vale menos do que o seu saldo na conta de patrimônio líquido no balanço patrimonial. Tem vários outros indicadores, vocês podem pausar o vídeo para ver em detalhes se tiverem interesse, ou até mesmo consultarem o site do Investidor 10. Vamos ver aqui mais alguns dados importantes. O ROI, bastante baixo, de 4,91%. O ROIC de 13,11%. E, no geral, é uma empresa que está tudo bem financeiramente, mas comparado com outros setores, as empresas de educação, elas não conseguem competir em termos de investimento para longo prazo. Como eu já falei bastante, devido à sensibilidade em relação à taxa de juros dos títulos públicos, né? Nós vemos a variação do preço sobre o valor patrimonial na terceira linha. Em 2020 era 0,64, em 2021 deu um salto bastante grande. O gráfico de cotações mostra isso, né? Depois em 22 volta para 0,56, em 23 0,75. Em 2024 foi um ano muito ruim para as ações da Ânima, o preço sobre o valor patrimonial representando só 0,28, ou seja, o mercado dizendo que a empresa valia menos de 1/3 do seu balanço, né? Agora em 2025 uma recuperação em relação ao ano anterior, mas ainda abaixo da sua média histórica.
é uma empresa que está na Bolsa já há mais de 5 anos. É uma empresa que apresentou crescimento de receita nos últimos 5 anos. É uma empresa que possui liquidez diária acima de 2 milhões de dólares. É uma empresa que pagou mais de 5% de dividendos nos últimos 5 anos e é uma empresa bem avaliada pelos usuários do Investidor 10, que é o site que gerou essas informações. Mas não é uma empresa que apresentou lucro nos últimos 20 trimestres. Não é uma empresa que possui ROI acima de 10%, é uma empresa que já deu prejuízo, é uma empresa que em algum momento possuiu dívida maior do que o seu patrimônio, não é o cenário atual, e é uma empresa que apresentou crescimento de lucros, não apresentou crescimento de lucros nos últimos 5 anos. Porque o analista, ele colocaria como positivo se tivesse apresentado crescimento em todos os últimos 5 anos. Com relação a histórico de dividendos, em razão de diversos motivos que nós já falamos, a pandemia e outras situações de crise, né? Não distribuiu dividendos em 2020, não distribuiu em 2021, nem 22, nem 23. Distribuiu um dividendo muito forte em 2024 e 2025, né? A projeção é de algo em torno de 15%. Vamos aguardar o balanço agora do segundo trimestre. Gosto bastante desse gráfico em que mostra o lucro líquido, né? Então nós temos aqui 2021 teve prejuízo, 2022 teve um lucro pequeno, 2023 um prejuízo grande, 2024 um bom lucro e 2025 a projeção, ou seja, considerando parte do ano passado mais parte desse ano, também é positiva. Essa linha em verde é o payout e a linha em cor de abóbora aqui na minha tela é o dividend yield, ok? Payout é quanto que ela paga de dividendo em relação ao lucro gerado e dividend yield é o valor do dividendo dividido pelo valor da ação. Essa tabela também eu acho bastante interessante, que é um comparativo das instituições de ensino superior na Bolsa de Valores, né? Nem todas as instituições de ensino possuem ações em bolsa, estas possuem, né? Nós vemos alguns destaques aí, né? Preço sobre o lucro da Ânima é o segundo maior, né? Perde apenas para o Ser Educacional. O preço sobre o valor patrimonial da Ânima em comparação com a Edux e com a Cruzeiro do Sul é menor, chegando a ser praticamente a metade, né? Mas tem outras instituições em situação pior, né? Cogna, a VTRU 3 também, né? O ROI da Ânima, ele é o segundo pior nessa lista de 6 instituições de ensino. O dividend yield da Ânima foi o maior, e nós mostramos isso naquela tabela que mostra aquela grande distribuição de lucros em 2024, né? O que mais que é importante aqui? O valor de mercado da Ânima é 1,44 bilhões de reais. A maior do mercado é a Cogna, em valor de mercado, a segunda Edux, a terceira Ânima. A margem líquida, né? Depois que você tirou das receitas, você tirou todos os custos e despesas, é de 3,02%. Da Cogna é 15%, Edux 5,94%, a Cruzeiro do Sul 7,30%, a VTRU 3,15% e a Ser Educacional, a pior nessa sequência, de 2,9%. Continuando, esse outro gráfico também é interessante, né? Você compara o comportamento de preço das ações, né, e a sua valorização em percentual com outros indicadores, né? O grande momento aí em termos de valorização das ações da Ânima foi o ano de 2021, né? Vocês podem olhar que essas outras
Ibovespa e o IFIX, mais ou menos em linha paralela, e a Anima essa grande variação. Sorte de quem comprou a Anima aqui em 2020, ganhou muito, passou de 300% de rentabilidade. Azar de quem comprou aqui no topo e acreditando que voltaria e se manteve com a ação. Perdeu muito, mas muito mesmo. Então, por isso que eu digo que as ações da Anima são ótimas para especulação. Temos alguns momentos em que ela fica serpenteando o Ibovespa, às vezes abaixo, às vezes acima. Neste momento está acima, mas no início desse ano de 2025 esteve bem abaixo, né? Um comparativo num cenário de 5 anos. Quem comprou ações da Anima há 5 anos atrás, investindo R$1.000, hoje teria R$1.444. Um ótimo negócio. Para comparar o Ibovespa, você teria 1.307, o IPCA 1.368, o IFIX 1.256. O IVVB11 é um índice com uma quantidade X de empresas negociadas em Nova York, tá? Então, é o que mais rendeu nesse momento histórico de 5 anos. Small Caps teria perdido dinheiro quem tivesse investido R$1.000, e o IDIV teria sido um pouquinho superior à Anima. Mas o cenário foi positivo no acumulado de 5 anos. Só precisa ver se R$444 para cada 1.000 em 5 anos, se isso é maior ou menor do que a poupança. Não estou nem comparando com a Selic, né? Mais informações sobre aspectos fundamentalistas, né? A Anima, no seu balanço, em março de 2025, tinha um patrimônio líquido de 2.370 bilhões. E o mercado diz que vale só 1,44. E o valor da firma é de 4,22. Ok? Então imagina se fossem vender a Anima, se fossem, né? Especulação pura. O valor de venda do grupo seria entre 2,37 e 4,22. Um valor aí nesse meio termo, né? Ela é considerada do setor de consumo cíclico. E por que isso? Porque pode conseguir mais ou menos alunos em razão de como está a economia, ok? E é de serviços educacionais. Ela atua somente no Brasil, não tem unidades em outros países. Algumas instituições de ensino possuem, a Anima apenas Brasil. E esse gráfico, eu gosto muito dessa informação. 55% dos negócios da Anima são com o Anima Core, que é o ensino tradicional, né, de ensino superior. Isso me foi uma surpresa. 37% já é a Inspirali educação médica, 7% ensino digital e 1% outras formas de rentabilidade. Então essa é a macrovisão dos negócios da Anima. E aí uma pergunta que muita gente gosta de fazer e de conhecer a informação diz respeito a quem são os donos da Anima. 48% das ações. Um detalhe: a Anima possui apenas ações ordinárias, que são aquelas que dão direito a voto. Ela não tem ações preferenciais, apenas ordinárias. Então, 48,3% das ações da Anima está no mercado de capitais, sendo negociado em bolsa. Tirando isso que está em bolsa, o maior acionista, Daniel Castanho, com 10,63%, Marcelo Bueno com 6,93%, ações em tesouraria são ações da própria Anima que não foram colocadas no mercado e não estão na mão de ninguém, é da própria Anima. Ela pode usar isso para N finalidades, inclusive colocar no mercado, ou vender para um outro acionista, ou dar baixa nas ações, reduzindo capital. Ela faz o que ela bem entende. Um outro investidor, Organon Capital Gestão de Investimento, isso provavelmente é um fundo com 5,23%, Pereia Capital, outro fundo com 5,20%, a XP
Investimentos tem 5%, então a XP é um dos donos da Ânima, né? 5,07%. Rômulo Castanho, 4,58%. Maurício Escobar, 2,61%. Inácio Martinez, 1,26%. Átila Cunha, 1,18%. Ricardo Souza, 0,77%. Gabriel Ribeiro, 0,76%. Rodrigo Rosseto Ramos, 0,66%. Fabrício Maineri, 0,30%. E Leonardo Haddad, 0,04%. Uma participação pequena, né? Esse gráfico também chama muita atenção e eu acho muito interessante isso. Você vê em cada barra verde a receita líquida gerada ao longo do tempo, uma grande modificação na receita líquida de 20 para 21, mas o lucro, ou seja, tirando todos os custos e despesas, o que sobra para a companhia, em muitos momentos tendeu a zero ou até prejuízo. 2023, apesar de uma grande receita, deu prejuízo. Já em 24 deu lucro e nos últimos 12 meses também apresenta lucro. Esse gráfico também é muito interessante. A linha em verde representa o lucro líquido por ação, com base no balanço e na DRE, e essa linha em dourado representa a cotação. Ações que são mais estáveis, essas duas linhas praticamente correm em paralelo e às vezes ficam até juntas. Ações que têm grandes oscilações, é muito comum as distâncias, às vezes a cotação está acima do lucro, às vezes o lucro está acima da cotação. Por isso que eu afirmo sem medo de errar que não é uma ação para manter em carteira, é uma ação para especulação, uma excelente ação para especulação, né? Esse outro relatório é um resumo da demonstração de resultado do exercício de 2020 até os últimos 12 meses, até agora, né? Então, uma linha importante aqui é o lucro líquido, né? Prejuízo de 40 bilhões em 2020, prejuízo de 81 bilhões em 2021, lucro de 11 bilhões em 22, prejuízo de 213 milhões em 23, lucro de 204 milhões em 24 e o acumulado nos últimos 12 meses, ou seja, de março desse ano para março do ano passado, 247 bilhões, né? Então, teve uma virada de chave de 23 para 24. Esse gráfico também é muito bom, ele mostra o patrimônio líquido dessas barras em cinza, talvez para vocês fique em preto. A linha verde é a receita, a linha cor de abóbora é o lucro líquido. Vocês podem ver que a receita ela subiu forte de 2020 e 2021 para cá, né? Mas o lucro líquido não teve o mesmo comportamento. E mesmo a receita tendo subido tanto, em 2023 deu prejuízo. Aqui é um resumo do balanço da companhia, balanço este também dos últimos 5 exercícios, né? 20, 21, 22, 23, 24. Vocês podem pausar o vídeo para ver os ativos, os passivos e o patrimônio líquido. Algumas notícias em destaque no site do Investidor 10, né? Fala da divulgação e eles preveem a divulgação do balanço de junho agora por meio do mês de agosto, mais ou menos, né? Novas regras do EAD derrubam ações de educação na B3, né? Todas elas, as instituições de ensino superior, tiveram um baque em função dessa mudança no EAD. Aqui um comparativo, vocês também podem pausar o vídeo, né? Mas o destaque, se você analisar o ROI, né? O ROI da Ânima 4,91, da VITRU Educação 12,68, Cruzeiro do Sul 12,34 e Dux 10,29. Baema, ela está com um ROI negativo, né? Em função de prejuízos. Nós temos a Ser Educacional com 4,79 e a Cogna com 7,9. Então, a Ânima nessa análise de ROI foi a segunda pior, ok? Agora, nesse gráfico, com base no Profit, que é a plataforma que eu uso para operar,
Eu tenho aqui apenas o mês de julho, eu fiz questão de colocar apenas julho. Nós temos a variação, né? No início de julho, ela vem de uma lateralização iniciada em junho, uma alta aqui, né? Subiu de 4,01 foi a 4,47, mas depois do dia 7 e 8 de julho, uma grande queda, a ação caiu mais de 50 centavos, uma certa recuperação, uma nova queda, uma nova recuperação, uma nova queda forte. Então, se vocês pensarem que final da primeira semana de julho valia 4,47, na terceira semana valia 3,47, é uma perda de R$1 em valor da ação. Neste momento, ela está, de certa forma, lateralizada. E aqui eu estou mostrando apenas 2 dias, dia 23 de julho de 2025 e dia 24 de julho. Ela tentou reagir subindo, mas despencou, né? Estas linhas, essa linha amarela é a média dos últimos 200 pregões, períodos, né? A linha em verde aqui é a média de 7 períodos. E a linha em verde de 20 períodos e essa linha vermelha aqui, quase rosa, é de 7 períodos. A gente costuma entender o seguinte: quando os preços estão abaixo destas médias, a tendência é continuar caindo, tá? Bom, para quem gosta de contabilidade, está aí o balanço de 31 de março de 2025. Nós analisamos sempre o consolidado. Nós temos aí os números, vocês podem pausar o vídeo. Nessa outra tela, os passivos. E aqui embaixo, o patrimônio líquido, né? Patrimônio líquido da companhia. Ok? Aqui você tem o DRE publicado em março de 2025. Onde nós vemos aí o lucro, né? O lucro. 133 milhões. Aqui as mutações do patrimônio líquido, pouca movimentação nas contas do balanço patrimonial em relação ao patrimônio líquido. Aqui nós temos as receitas e despesas por natureza, né, por tipo. E chama atenção os gastos com pessoal em 2025 foram de 312 bilhões, gastos com aluguel, milhões, né? Gastos com aluguel, 18 milhões, gastos com serviço terceiro, 73 milhões, gasto com publicidade foi de 97 milhões, perdas, né? Estimativa de perdas. Aqui, pessoal, é inadimplência, né? Alunos em atraso e alunos que realmente não pagaram. Isso é um número que é comum nas instituições de ensino superior. Há uma outra curiosidade. As instituições perceberam que muitos alunos ou trancaram matrícula ou estão atrasados porque estão perdendo dinheiro nas apostas esportivas e nos cassinos virtuais, né? Uma verdadeira doença na atualidade, uma verdadeira doença. Aqui nós temos as informações por segmento, eu acho bastante interessante isso, né? Você vê que o lucro daquele que é o negócio central da Ânima, né? As instituições de ensino superior, 354 lucro bruto, né? 354 milhões, e a Inspirali já está com 276 milhões, 354 milhões no ensino superior padrão e 276 na área médica. Ensino digital 70. E aí você tem aqui, olha como a área da Inspirali, né? Como se aproxima o lucro líquido dela em relação aos demais cursos superiores da Ânima. Um crescimento muito forte. Por isso que tantas instituições investem na criação de cursos de medicina e outras áreas médicas, né? Na área de saúde.
Então, se depois de mostrar tudo isso, se você acredita que os preços de uma ação podem continuar caindo, você pode comprar opções de venda de tais ações, pois quanto mais os preços caírem, maior será teu ganho. Entretanto, se os preços voltarem a subir, você perderá parte ou a totalidade do prêmio pago ao lançador da opção. Então, a opção você compra o direito de comprar ou compra o direito de vender. Se você acredita que a ação vai cair, você compra a opção de venda. Quanto mais cair, mais dinheiro você ganha. É uma operação de alto risco. Ações é renda variável. Opções, eu costumo dizer que é do mal, tá? Pode dar tudo certo ou pode dar tudo errado. Ou você pode ficar rico ou você pode perder até as calças, tá? É algo muito complicado. E aqui eu tenho uma lista de puts, que são as opções de venda. Então imagina que você acredita que a opção, que a Anima vai cair mais ainda, se você comprasse uma opção, essa Anima T340, preço de exercício 3,40, ela custou em 23/7, 8 centavos. Se as ações continuam caindo, esse prêmio vai subindo, 9 centavos, 10 centavos, 20 centavos, 30 centavos. Então a gente diz que operando opções você trabalha de forma alavancada. E é interessante mais um fator, né? Quando uma ação sobe, por exemplo, 5%, uma opção pode subir mais ou menos 30 vezes o que subiu a ação. Então, se uma ação subiu 5%, a opção pode subir 150% ou mais até, tá? Por isso que a gente diz que é alavancado. Agora, se você acredita que os preços de uma ação podem continuar subindo, você pode comprar opções de compra de tais ações, pois quanto mais os preços subirem, maior será teu ganho. Entretanto, se os preços voltarem a cair, você perderá parte ou a totalidade do prêmio pago ao lançador da opção. Então, aqui eu tenho uma lista, né, das opções de compra mais importantes da Anima. Imagina que você acredita que o preço vai chegar a R$ 3,95, ok? R$ 3,95. O último negócio no dia 23 foi a 10 centavos. Se os preços subirem, esse valor vai subindo, tá? Só que quanto mais perto do vencimento, essas opções vencerão 15 de agosto, quanto mais perto do vencimento, menor é o valor do prêmio da opção, tá? Inclusive, ela pode virar zero, que a gente diz que virou pó. Então, é algo bastante complicado. Pesquisei as opções de compra e de venda das ações da Anima e vi que ocorrem poucas transações desse tipo. Então, tem algumas empresas como Itaú, Petrobras, Vale, VEG, que tem muitas transações com opções. Das educacionais tem poucas, tá? Então, a gente diz que não tem liquidez, ok? Então, é difícil negociar a opção de empresas de educação. Também, nessa pesquisa, identifiquei que há dificuldade em operar vendido as ações da Anima, em razão de existirem poucas ações disponíveis para serem alugadas. Isso aqui é algo interessante. Quando uma empresa entra num processo de baixa constante do valor de mercado das ações, você pode alugar as ações de quem tem, paga uns juros, que é um aluguel, são taxas baixas, baixíssimas, e quando o preço cai, você recompra, devolve a ação para o dono, paga os juros, paga as taxas e ainda sobra lucro. Ok, pessoal? É uma análise assim bem sucinta das ações da Anima. Então, lembrando que ela é uma ação excelente para especulação, mas não é uma ação para se ter em longo prazo. Pelo menos é o histórico até agora. Não sei o futuro, né? O futuro só a Deus pertence. Mas, de qualquer forma, vamos acompanhar o andamento. Grato pelas visualizações dos vídeos desse canal e abraços!